Meu nome é De Wilson e, aos 34 anos, nunca imaginei que me tornaria vítima de traição financeira por parte da minha própria família. Como enfermeira dedicada, voltei para minha cidade natal quando minha mãe foi diagnosticada com câncer. Abrindo um novo cartão de crédito para cobrir seus tratamentos que o seguro não cobriria. Achei que estava fazendo a coisa certa até que uma noite, navegando pelas redes sociais, vi meu sobrinho chegando à festa de aniversário deles em um helicóptero. Uma festa de $20.000 debitada no meu cartão de crédito. Deixe um comentário me contando de onde você está assistindo. E se a sua família já se aproveitou de você financeiramente, clique no botão de inscrição antes que eu conte o que aconteceu quando confrontei meu irmão. Durante 10 anos, construí minha vida em Chicago como enfermeira no Hospital do Condado. Trabalhei na unidade de oncologia, ajudando pacientes com câncer em seus dias mais sombrios. Meu apartamento era pequeno, mas confortável, localizado em um bairro decente, onde eu podia ir a pé para o trabalho em dias agradáveis. Eu tinha amigos, uma vida amorosa que ocasionalmente parecia promissora e estabilidade financeira suficiente para tirar férias uma vez por ano. Não era glamouroso, mas era meu, e eu trabalhei duro para isso. Quando eu era criança, éramos só eu, minha mãe e meu irmão Kyle. Meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos, e Kyle tinha 8. Desaparecendo completamente das nossas vidas. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para nos sustentar, muitas vezes deixando Kyle no comando enquanto ela fazia turnos extras no restaurante ou na loja de departamentos local. Aqueles primeiros anos criaram um vínculo entre nós 3 que eu achava inquebrável. Mamãe era nossa heroína, comparecendo aos eventos da escola apesar da exaustão, tornando os feriados especiais mesmo quando o dinheiro estava curto e nunca reclamando dos sacrifícios que fazia. Kyle e eu tínhamos o típico relacionamento entre irmãos quando éramos crianças. Brigávamos por causa do banheiro, dedilhávamos um ao outro e, às vezes, compartilhávamos segredos e sorvete quando a mamãe não estava olhando. Mas à medida que crescemos, nossos caminhos divergiram significativamente. Eu era estudiosa, trabalhava meio período durante o ensino médio para economizar para a faculdade de enfermagem. Kyle era charmoso e popular, o quarterback do ensino médio que conseguia se safar de qualquer problema. Depois do ensino médio, Kyle pulou a faculdade e foi direto para o mercado imobiliário, trabalhando para um amigo da família. Ele tinha um talento natural para vendas e rapidamente progrediu, até abrir sua própria empresa de desenvolvimento. Aos 30 anos, ele se casou com Vanessa, uma ex-rainha da beleza com gosto caro, e eles moravam em uma mansão no subúrbio mais rico da nossa cidade natal. Seus gêmeos, Jacob e Lily, frequentaram uma escola particular e tiveram todas as vantagens que o dinheiro podia comprar. Enquanto isso, eu me formei em enfermagem, acumulei dívidas de empréstimos estudantis e construí minha carreira trabalhando 12 horas por dia. Eu mandava dinheiro para minha mãe quando podia, ligava para ela 2 vezes por semana e a visitava nos principais feriados. Fiquei orgulhoso do que havia conquistado, mesmo que isso não tivesse a ver com as vantagens materiais do sucesso de Kyle. 6 meses atrás, tudo mudou com um único telefonema. A voz da minha mãe estava estranhamente calma quando ela me contou que havia sido diagnosticada com câncer de mama em estágio 3. Os médicos estavam otimistas, ela me garantiu, mas ela precisaria de cirurgia seguida de um regime de tratamento agressivo. No dia seguinte, tirei uma licença de emergência do trabalho e dirigi 6 horas seguidas para ficar ao lado dela. Que descobri me chocou. Minha mãe havia perdido peso. Sua casa, normalmente imaculada, estava empoeirada e desorganizada, e sua geladeira continha pouco mais do que condimentos e iogurte vencido. Ela admitiu que não estava se sentindo bem há meses antes de procurar atendimento médico. Em parte por medo e em parte porque não queria ser um fardo. Essas palavras partiram meu coração. No dia seguinte, acompanhei minha mãe à consulta com seu oncologista. O plano de tratamento recomendado incluía uma nova imunoterapia que mostrou resultados promissores para seu tipo específico de câncer. Mas havia um porém devastador. O seguro dela considerou o procedimento experimental e não cobriu o custo. O tratamento tradicional teve taxas de sucesso significativamente menores no caso dela. O preço da terapia recomendada, US cifrão 75.000. Liguei imediatamente para Kyle, esperando que meu irmão bem-sucedido se manifestasse. Ele pareceu apropriadamente preocupado ao telefone e prometeu resolver algo financeiro. Não se preocupe, mana, disse ele. Família cuida de família. Essas palavras mais tarde voltariam para me assombrar. Nas 2 semanas seguintes, mudei-me temporariamente para a casa da minha mãe, solicitei trabalho remoto prolongado no meu hospital e esperei que Kyle cumprisse sua promessa. Ele nos visitou uma vez, trazendo flores e comida para a viagem, beijando a testa da mamãe e garantindo a nós 2 que estava resolvendo a questão do dinheiro. Ele mencionou problemas de fluxo de caixa com um novo projeto de desenvolvimento e pediu um pouco de tempo para
Liquidar alguns investimentos. Enquanto isso, notei sua esposa, Vanessa, postando fotos da reforma da cozinha nas redes sociais. O próprio Kyle compartilhou fotos de uma viagem de pesca em seu novo barco. Quando eu perguntava gentilmente sobre o dinheiro do tratamento durante suas raras visitas, ele ficava na defensiva ou mudava de assunto. Medida que a condição da minha mãe piorava e os atrasos no tratamento ameaçavam suas chances, tomei uma decisão. Eu abriria um novo cartão de crédito. Especificamente para despesas médicas dela. Minha pontuação de crédito era excelente e me qualifiquei para um limite de US cifrão 25.000. Não cobriria tudo, mas nos permitiria começar o tratamento imediatamente enquanto descobrimos o resto. Na manhã em que dirigi até o banco, meu estômago estava embrulhado. Eu havia passado a noite anterior calculando e recalculando minhas finanças. Minha conta poupança continha $12.000 destinados à compra de um pequeno apartamento em Chicago. Eu tinha $18.000 em dívidas de empréstimos estudantis, administráveis com meu salário atual, mas ainda uma presença constante no meu orçamento mensal. O contrato do meu apartamento em Chicago tinha 6 meses restantes, e eu estava pagando aluguel mesmo sem morar lá. Assumir uma dívida de cartão de crédito com juros altos de $25.000 me faria perder anos financeiramente. Mas, sentado em frente ao gerente do banco, tudo em que eu conseguia pensar era no rosto da minha mãe se iluminando quando o oncologista descreveu o potencial desse tratamento. Como ela apertou minha mão quando ele disse palavras como remissão e recuperação total. A alternativa era impensável. E você entende que a taxa de juros será de 17,9% após o período promocional de 12 meses? Perguntou o gerente, deslizando a papelada para mim. Assenti. Assinei meu nome. 30 minutos depois, saí com um cartão de plástico que representava tanta esperança quanto ansiedade financeira. O peso da responsabilidade parecia físico, pressionando meus ombros enquanto eu dirigia de volta para a casa da minha mãe. Quando lhe apresentei a solução, seus olhos se encheram de lágrimas. Querida, não posso deixar você fazer isso. É demais. Já está feito, eu disse a ela, forçando a voz a ficar mais animada. E não é para sempre. Vamos analisar programas de assistência ao paciente, planos de pagamento, tudo. Mas agora, precisamos começar o seu tratamento. Ela me abraçou com força, seu corpo mais magro do que eu me lembrava do Natal. Criei uma boa pessoa em você, ela sussurrou. O primeiro pagamento ao hospital foi de $15.000, quase estourando o limite do cartão imediatamente. Guardei o cartão físico na gaveta da cozinha da minha mãe, especialmente para quaisquer despesas médicas de emergência que pudessem surgir. Criamos um orçamento para seus outros medicamentos e consultas, alocando os fundos restantes cuidadosamente. O primeiro dia de tratamento permanece vívido em minha memória. A mãe usava seu cardigã azul favorito e os brincos de pérola que o pai lhe dera antes de partir. Suas mãos tremiam levemente quando a enfermeira inseriu a intravenosa, mas sua voz permaneceu firme enquanto ela conversava sobre o tempo e perguntava sobre os filhos da enfermeira. Fiquei sentada ao lado dela por 6 horas, observando o líquido claro escorrer em suas veias, esperando que estivesse matando as células que ameaçavam tirá-la de mim. Aqueles primeiros dias de tratamento estabeleceram uma nova rotina. Eu trabalhava remotamente pela manhã, acompanhava minha mãe às consultas, preparava refeições saudáveis que saciavam seu apetite diminuído e cuidava da pilha crescente de papelada médica à noite. Passamos mais tempo juntos do que desde a minha infância. E apesar das circunstâncias, houve momentos de alegria inesperada. Lembra quando você tinha uns 7 anos? Perguntou mamãe certa tarde, enquanto folheávamos álbuns de fotos antigos. E você decidiu que queria ser médico porque o Kyle teve catapora? Uri. E fiz um estetoscópio com rolos de papel toalha e fiquei verificando as espinhas dele. Você sempre foi o zelador, ela disse suavemente. Mesmo assim. Quando mencionei a ausência de Kyle, minha mãe rapidamente o defendeu. Ele está tão ocupado com aqueles projetos de desenvolvimento, e os gêmeos têm tantas atividades. Ele liga para saber como estão. É o jeito dele. Mordi a língua, não querendo chateá-la, dizendo que ligar não era o suficiente. Que seu apoio financeiro ainda não havia se materializado. Além de trazer o jantar ocasionalmente. Enquanto ela lutava por sua vida, seu Instagram mostrou em um torneio de golfe em Scottsdale. Todas as noites, eu verificava o saldo da minha conta e o extrato do cartão de crédito online, observando o crédito disponível diminuir a cada despesa necessária. Candidatei-me a programas de assistência e passei horas ao telefone com seguradoras em busca de qualquer cobertura possível. Algumas noites eu ficava acordado calculando quantos turnos extras eu precisaria trabalhar quando voltasse para Chicago para fazer os pagamentos mínimos. Mas ver a energia da mamãe retornando lentamente, ouvi-la rir novamente durante nossos programas de TV favoritos, fez com que todo o sacrifício financeiro valesse a pena. Kyle visitava cerca de uma vez por semana, geralmente por menos de 1 hora, muitas vezes trazendo gêmeos.
que eram muito energéticos para a resistência reduzida da mãe. Ele perguntou sobre os tratamentos dela em termos vagos, mas nunca sobre os custos. Quando eu tentava falar sobre isso em particular, ele dizia coisas como: não vamos falar de negócios agora, ou eu disse que estou trabalhando nisso. Enquanto isso, observei de longe enquanto ele comprava um novo SUV para Vanessa, postando fotos orgulhosas com a legenda: só o melhor para minha rainha. A desconexão entre sua riqueza ostentada e sua a ausência do fardo financeiro da mãe tornou-se cada vez mais difícil de ignorar. Mesmo assim, concentrei-me no que importava. Minha mãe estava respondendo bem ao tratamento. Seu oncologista usou palavras como promissor e encorajador durante as consultas de acompanhamento. Comemoramos pequenas vitórias, como um bom exame de sangue ou um dia sem enjoos. Fizemos piadas internas com suas enfermeiras regulares e levamos biscoitos caseiros para a equipe do centro de tratamento. Eu estava exausto, mas esperançoso, esgotado, mas determinado. Então chegou o dia que mudou tudo. Depois de um dia particularmente longo no centro de tratamento, coloquei minha mãe na cama cedo. Ela estava mais cansada do que o normal, um efeito colateral da última rodada de terapia. Preparei uma xícara de chá e me aninhei no sofá da sala com meu laptop, com a intenção de ler meus e-mails de trabalho antes de dormir. Quase por hábito, abri primeiro as redes sociais e percorri meu feed sem pensar. Parei quando vi que Vanessa, a esposa do meu irmão, estava transmitindo um evento ao vivo. Curioso sobre o que justificaria uma transmissão ao vivo. Cliquei, esperando talvez um tour pela casa ou uma de suas rotinas habituais de exercícios. Vídeo começou com uma tomada aérea do amplo quintal deles, transformado no que parecia um carnaval profissional. Um castelo inflável do tamanho do meu apartamento em Chicago dominava um canto. Uma máquina de algodão doce, uma barraca de pipoca e o que parecia ser um caminhão de sorvete alugado se alinhavam no perímetro. Artistas com aparência profissional em trajes circenses faziam malabarismos e acrobacias, enquanto dezenas de crianças e adultos assistiam maravilhados. Mas o que fez minha mão congelar ao redor da caneca de chá foi a visão de um helicóptero pousando em seu amplo gramado. A câmera deu um zoom quando a porta se abriu, e Jacob e Lily surgiram vestindo roupas combinando que provavelmente custaram mais do que meu aluguel mensal, acenando como celebridades enquanto os convidados reunidos aplaudiam. Os gêmeos aniversariantes chegaram, narrou a voz de Vanessa, animada. Nada além do melhor para nossos filhos de 8 anos. A câmera percorreu o encontro, capturando trechos da conversa. Ouvi claramente um convidado dizer a outro: você acredita que eles gastaram 20 mil em uma festa infantil? O outro respondeu: esse é o Kyle. Vá com tudo ou vá para casa. Meu estômago embrulhou. 20 mil reais para uma festa de aniversário infantil? Enquanto as contas médicas da mamãe se acumulavam. Embora eu tivesse aproveitado meu futuro financeiro para pagar por seus tratamentos, eu me sentia fisicamente mal com as mãos trêmulas. Abri outra aba do navegador e entrei na minha conta de cartão de crédito. Saldo que deveria ser em torno de 10 mil dólares, deixando uma reserva de emergência para os cuidados da mãe. Agora era de 24.850 dólares, apenas 50 dólares abaixo do limite. Percorri as transações recentes, incrédula. Lá estava, 19.850 dólares para Premier Party Planning. A cobrança foi feita 3 dias atrás, enquanto eu estava com minha mãe durante uma sessão de tratamento particularmente difícil. Abaixo disso, havia cobranças menores que não reconheci. 500 dólares em uma loja de departamentos de luxo, 300 dólares em uma loja de vinhos, 200 dólares em uma padaria especializada. Todas feitas na semana anterior. A sala parecia girar ao meu redor. Meu cartão de crédito estava estourado, não para o tratamento que salvou a vida da minha mãe, mas para passeios de helicóptero e artistas de circo para crianças de 8 anos que já tinham tudo. Liguei imediatamente para a empresa do cartão de crédito, com a voz trêmula enquanto relatava uma possível fraude. O representante foi compreensivo, mas confuso. O cartão foi usado pessoalmente, senhora, explicou ela. O chip estava presente e o PIN correto foi inserido. Não há indícios de atividade fraudulenta em nossos sistemas de segurança. Isso é impossível, insisti. Tenho o cartão aqui. Corri até a gaveta da cozinha onde eu guardava e a abri. O envelope estava lá, mas quando abri, o cartão havia sumido. Desliguei o telefone com o representante e sentei-me à mesa da cozinha, com a mente a mil por possibilidades. Será que eu perdi? Será que minha mãe o usou para alguma coisa e esqueceu de me avisar? Mas ela não sabia a senha. Medida que as peças se encaixavam, uma fúria fria substituiu meu choque inicial. Somente uma outra pessoa teria acesso à casa da mamãe, saberia onde guardamos documentos importantes e poderia saber ou adivinhar meu PIN. Kyle. Assisti ao vídeo novamente. Desta vez, vendo com outros olhos. A extravagância não era apenas de mau gosto.
Era uma traição pessoal. Cada balão, cada artista, cada segundo daquele passeio de helicóptero foi pago com dinheiro destinado ao tratamento de câncer da nossa mãe. Fiquei sentada sozinha à mesa da cozinha da minha mãe até o nascer do sol, alternando entre descrença, raiva, desgosto e vice-versa. Pela manhã, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Na manhã seguinte, esperei até que minha mãe tomasse seus remédios e tirasse sua soneca matinal antes de sair de casa silenciosamente. Dirigi por 20 minutos até o bairro de Kylie e Vanessa, um condomínio fechado onde os preços das casas começam em 7 dígitos. Eu só tinha ido à casa deles algumas vezes desde que eles se mudaram, há 3 anos, sempre para as reuniões obrigatórias de fim de ano, nas quais Vanessa me mostrava tudo, mostrando novas reformas ou peças de mobiliário de design. Segurança na entrada me reconheceu e me deixou passar com um sorriso. Enquanto dirigia pelas ruas imaculadas, ensaiei o que diria, tentando encontrar palavras que pudessem transmitir a magnitude do que Kylie havia feito. A casa deles apareceu. Uma enorme casa colonial com colunas brancas e paisagismo perfeitamente cuidado. Entrada circular ainda continha evidências da extravagância de ontem. Trabalhadores estavam desmontando uma área do palco, e um caminhão alugado estava sendo carregado com cadeiras dobráveis e mesas. Uma grande faixa com os dizeres Feliz 8º aniversário, Jacob e Lily estava pendurada na frente da garagem. Estacionei. Caminhei até onde Kylie estava na entrada da garagem, com uma prancheta na mão, enquanto supervisionava a limpeza. Ele olhou para cima quando me aproximei, sua expressão mudando de surpresa para um sorriso nada convincente. Ei, mana, o que te trouxe aqui? Como está a mamãe? Ele agiu como se tudo estivesse normal, como se não tivesse cometido um ato de traição que me manteve acordado a noite toda. Precisamos conversar, eu disse, com a voz mais firme do que eu esperava. Em particular. Seu sorriso vacilou um pouco, mas ele manteve seu comportamento casual. Claro, claro. Deixa eu terminar com o pessoal da locadora e já vou falar com você. Agora, Kylie. O tom de aço na minha voz chamou sua atenção. Ele entregou a prancheta a um dos trabalhadores e me levou para a lateral da casa, longe da atividade. O que está acontecendo? É a mamãe? Ela está bem? Havia uma preocupação genuína em sua voz, o que de alguma forma piorou tudo. Mamãe está bem. Não graças a você. Peguei meu telefone e mostrei a ele o extrato do cartão de crédito. Quer explicar isso? Ele olhou para a tela e eu observei seu rosto atentamente. Não houve choque, nem confusão, apenas um leve aperto ao redor dos olhos antes que ele se recompusesse. Ah, isso. Olha, e eu ia te contar. Eu só precisava de um empréstimo temporário para o aniversário das crianças. O momento era ruim para alguns investimentos, e eu sabia que você não sentiria falta dele por algumas semanas, até que eu pudesse te pagar. Empréstimo temporário. Minha voz se elevou apesar dos meus esforços para manter a calma. Você pegou meu cartão de crédito sem permissão e gastou $20.000 em uma festa enquanto minha mãe luta pela vida. Kylie deu de ombros mesmo, como se estivéssemos falando de um cortador de grama emprestado. Família ajuda família, né? É o que você sempre diz. As crianças só fazem 8 anos uma vez, e já tínhamos prometido essa festa para elas meses atrás. Eu não podia decepcioná-las. Aquele cartão era para o tratamento de câncer da mamãe, eu disse lentamente, pronunciando cada palavra. Os remédios dela, as contas do hospital, não para helicópteros e artistas de circo. A mamãe está se tratando, não é? Olha, eu te pago de volta quando esse acordo de desenvolvimento fechar no mês que vem. Não é grande coisa. Vanessa saiu de casa então, vestida com roupas de yoga que provavelmente custaram mais do que todo meu guarda-roupa. Sua expressão azedou quando ela me viu. O que está acontecendo? Ela perguntou, ficando ao lado de Kylie. Dee está chateada porque pegamos emprestado o cartão de crédito dela para a festa, explicou Kylie, como se eu estivesse sendo irracional. Ah, isso. Vanessa teve a audácia de revirar os olhos. Kylie me disse que você estava ajudando na festa. Achei que você soubesse. Por que eu concordaria em pagar uma festa de aniversário de $20.000 se mal consigo cobrir as despesas médicas da minha mãe? Perguntei. Bem, você não estava usando todo o seu limite de crédito, disse Kylie, como se isso justificasse tudo. Ele sorriu e acrescentou. Graças ao seu cartão, as crianças tiveram o melhor aniversário de todos. Todo mundo está falando sobre isso. Algo dentro de mim estalou. Uma calma clareza substituiu minha raiva. Meu cartão só tinha uns $100 disponíveis, eu disse com um sorriso pequeno e frio. O resto foi destinado ao tratamento da mamãe.
Você ao menos verificou o nome na conta antes de aceitá-la? O sorriso de Kylie desapareceu, confusão cruzando seu rosto. Do que você está falando? Havia muito crédito disponível. Eu verifiquei. Isso é impossível a menos que... Um pensamento horrível me ocorreu. Peguei meu telefone e liguei para minha mãe. Ela atendeu no terceiro toque, com a voz grogue de sono. Mãe, preciso te perguntar uma coisa importante. Você deu meu cartão de crédito para o Kylie? Aquele que eu abri para o seu tratamento? Seguiu-se uma longa pausa. Longa demais. Mãe. Ele disse que só precisava por alguns dias. Ela finalmente admitiu. Disse que o dele estava comprometido e que tinha algumas despesas comerciais. Prometeu que usaria apenas uma pequena quantia e pagaria de volta na hora. Minha mão livre fechou-se em punho. E você deu a ele o PIN. Outro silêncio condenatório. Ele disse que o fornecedor precisava disso. Chego em casa logo, eu disse baixinho e encerrei a ligação. Olhando para Kylie e Vanessa, não vi remorso, apenas a percepção crescente de que eles poderiam enfrentar consequências. Olha, claramente houve um mal-entendido, começou Kylie, com sua voz de vendedor. Vamos todos nos acalmar e resolver isso como adultos. Você roubou do fundo de tratamento de câncer da mamãe, eu disse, sem rodeios. Não há nada para descobrir. Eu não roubei nada, insistiu Kylie, com o rosto corado. Mamãe me deu o cartão e, como eu disse, eu vou devolver. Quando? Com que dinheiro? O mesmo dinheiro que você vem prometendo há 6 meses enquanto compra carros novos e reforma sua cozinha. Vanessa deu um passo à frente. Não fale assim com meu marido. Se você não fosse tão egoísta, entenderia que família significa apoiar uns aos outros. Kylie trabalha duro pelo que temos. Eu ri, um som curto e amargo. Apoiando um ao outro, deixei minha vida em Chicago para cuidar da mamãe. Estourei meu crédito pelo tratamento dela. Onde está o apoio de vocês além de promessas vazias? Temos estado ocupados, retrucou Vanessa. Temos filhos e responsabilidades. E eu não. A audácia era de tirar o fôlego. Kylie tentou salvar a situação. Olha, admito que deveria ter perguntado primeiro. Isso foi errado. Mas eu sou bom nisso. Você sabe disso. Esse acordo de desenvolvimento vai ser enorme. Suas promessas não significam mais nada para mim, eu disse baixinho. Vou voltar para a casa da mamãe agora. Vamos discutir como você vai resolver isso, mas saiba de uma coisa. Se você não consertar isso imediatamente, vou entrar com uma ação por fraude. Quando me virei para sair, Vanessa me chamou. Você não faria isso com seu próprio irmão. Olhei para eles parados em frente à mansão, cercados pelos restos de sua celebração excessiva. Observe-me. Quando cheguei na casa da minha mãe, encontrei-a sentada à mesa da cozinha, mexendo nervosamente na xícara de chá. O envelope do banco que continha meu cartão de crédito estava na frente dela. Seus olhos estavam vermelhos, talvez por causa do choro ou do cansaço causado pelo tratamento, possivelmente ambos. Querido, ela começou, com a voz baixa. Sinto muito. Eu deveria ter perguntado primeiro. Sentei-me em frente a ela, emocionalmente exausto. Por quê, mãe? Por que você daria meu cartão ao Kylie se sabia para que servia? Ela olhou para as próprias mãos. Ele veio aqui semana passada quando você estava pegando minha receita. Disse que estava com problema de fluxo de caixa no negócio e que o pagamento de um cliente importante estava atrasado. Ele só precisava de um empréstimo temporário até o dinheiro chegar. E você acreditou nele depois de todas as promessas vazias sobre ajudar no seu tratamento. Ele sempre foi bom com dinheiro, desde pequeno. Lembra como ele começou aquele negócio de cortar grama no ensino médio? Ele sempre se sai bem. O refrão familiar tocou em algo sensível. Durante toda a minha vida, ouvi variações de Kylie é tão bom com dinheiro ou Kylie tem uma cabeça ótima para negócios. Enquanto isso, minha escolha de carreira mais prática e gestão financeira cuidadosa foram tratadas como menos impressionantes. Ele gastou quase $20.000 numa festa de aniversário para os gêmeos, eu disse, secamente. Uma festa com um helicóptero, mãe. Enquanto você raciona seus analgésicos porque são muito caros. Os olhos da mãe se arregalaram. $20,000 US? Isso não pode estar certo. Ele disse que só precisava de uma ajudinha com uma despesa comercial.
Mostrei a ela meu telefone com o extrato do cartão de crédito. Ela colocou os óculos de leitura com as mãos trêmulas e olhou para a tela, incrédula. Meu Deus, ela sussurrou. Eu não fazia ideia de. Se eu soubesse, teria feito alguma diferença? Perguntei, sem conseguir disfarçar a mágoa na voz. Você sempre confiou mais no julgamento dele do que no meu. Sempre inventou desculpas para ele. Isso não é justo, protestou ela, fraca. Eu não tenho favoritos, na verdade. Quando eu trabalhava em 2 empregos para pagar a faculdade de enfermagem, você deu $5.000 para Kylie investir em seu primeiro empreendimento imobiliário. Dinheiro da sua conta de aposentadoria. Aquilo foi diferente. Foi um investimento. Ele já te pagou? O silêncio dela foi resposta suficiente. E os $10.000 para o casamento dele, e a entrada para a primeira casa deles. Você já contabilizou quanto deu a ele ao longo dos anos, enquanto eu era completamente autossuficiente? Lágrimas encheram seus olhos. Ele teve oportunidades diferentes, necessidades diferentes. E agora preciso que você entenda a gravidade disso, eu disse, lutando para manter a voz calma. Aquele cartão de crédito era nossa rede de segurança para o seu tratamento. Agora está no limite. Se você precisar de medicação adicional, ou se houver complicações, ou se o tratamento precisar ser estendido, não temos nada. Antes que ela pudesse responder, a porta da frente se abriu e Kylie entrou sem bater ponto. Ele havia trocado de roupa e vestia um terno, sua armadura de trabalho. Mãe, preciso falar com você sobre as acusações de D, ele anunciou, entrando na cozinha. E assim, de repente, eu era o vilão da narrativa dele. Não são acusações se forem verdadeiras, retruquei, levantando-me. O extrato do cartão de crédito não mente. Eu disse que vou pagar, insistiu Kylie, virando-se para a mãe. Esta é apenas uma situação temporária. D está exagerando e ameaçando ir à polícia. Mamãe pareceu alarmada. A polícia? D, ele é seu irmão. E lá estava a ponto. Apesar de ver as evidências, apesar de saber o que Kylie tinha feito, sua preocupação imediata era protegê-lo das consequências. Ele cometeu fraude, eu disse. Pegou um cartão de crédito sem permissão e o usou para compras não autorizadas. Mamãe me deu permissão, argumentou Kylie. Diga a ela, mãe. Mamãe parecia presa entre nós. Eu dei o cartão a ele. Sim, mas eu não sabia que ele ia gastar tanto. Pensei que fosse para uma pequena despesa comercial. Veja, é um mal-entendido familiar, não uma fraude. Kylie puxou uma cadeira e sentou-se, assumindo o controle da situação, como já havia feito inúmeras vezes antes. Vamos todos nos acalmar e ter uma conversa racional sobre isso. O que se seguiu foi um dos jantares de família mais dolorosos da minha vida. Kylie pediu pizza, agindo como se estivéssemos tendo apenas uma discussão familiar normal, em vez de tratar de uma grande traição. Ele delineou um plano de pagamento que começaria assim que o empreendimento Vestige fosse fechado, um projeto sobre o qual eu ouvia falar há mais de um ano. Eu te pagarei com juros, ele prometeu suavemente. Enquanto isso, se a mamãe precisar de alguma coisa para o tratamento, é claro que eu pago. Com o quê? Perguntei. Aparentemente, seus cartões também estão no limite, senão você não precisaria do meu. Tenho recursos, disse ele vagamente. Linhas de crédito, investidores. Vanessa chegou na metade do jantar, trazendo os gêmeos, que imediatamente começaram a reclamar de estarem entediados na casa chata da vovó. Ela sentou-se ao lado de Kylie, uma frente unida. Acho que o D está sendo egoísta, anunciou ela após ouvir a versão de Kylie. Fazendo tanto alarde sobre dinheiro quando somos uma família. Não é pelo dinheiro, tentei explicar. É pela traição. É por tirar vantagem da confiança da mamãe e do meu sacrifício. Que dramático, murmurou Vanessa. É só um cartão de crédito. Não é como se tivéssemos roubado seu rim. Mamãe, cada vez mais incomodada com o conflito, começou a limpar a louça, apesar dos meus protestos para que ela descansasse. Por favor, vocês dois, ela implorou. Não vamos brigar. Nós vamos resolver isso. No final da noite,
Nada estava resolvido. Kyle fez promessas que eu sabia que ele não cumpriria. A mãe aceitou porque era mais fácil do que confrontar a verdade. Vanessa fez comentários passivo-agressivos sobre algumas pessoas que fazem tempestade em copo d'água. Os gêmeos quebraram um vaso que a mãe tanto estimava. E ninguém os fez pedir desculpas. Depois que eles foram embora, minha mãe estava exausta, e o estresse estava visivelmente afetando sua saúde já frágil. Ajudei-a a ir para a cama, dando-lhe os medicamentos da noite, lutando contra as lágrimas ao perceber que só tínhamos o suficiente para mais 2 semanas. Naquela noite, sozinho no meu quarto de infância, peguei velhos álbuns de fotos da família. Lá estávamos nós na minha formatura do ensino médio. Minha mãe radiante de orgulho, Kyle parecendo entediado, eu segurando meus cordões da sociedade de honra. Outra do Natal de anos atrás, mamãe usando o cachecol que eu tinha economizado para comprar para ela enquanto desembrulhava o relógio caro de Kyle, comprado com o dinheiro da minha própria mãe. Como descobri mais tarde. O padrão sempre esteve lá. Eu estava determinado demais a preservar a harmonia familiar para reconhecer isso. Na manhã seguinte, liguei para minha amiga Jenna, uma advogada de Chicago. Depois de explicar a situação, ela confirmou o que eu já sabia. O que Kyle havia feito constituía fraude. Independentemente da permissão equivocada da minha mãe. Eu tinha opções para levar o assunto adiante legalmente, embora isso significasse apresentar queixa contra meu próprio irmão. Pense bem, aconselhou Jenna. Uma ação judicial provavelmente prejudicaria permanentemente seus relacionamentos familiares. Por outro lado, permitir esse comportamento abre um precedente perigoso. A escolha parecia impossível: buscar justiça ou manter a paz pelo bem da mãe durante sua doença. Mas, quando desliguei, percebi que poderia haver uma terceira opção, uma que exigiria que eu finalmente me defendesse de uma forma que nunca havia feito antes. Na manhã seguinte, minha conversa com Jenna, levei minha mãe à consulta de tratamento. Ela ficou quieta durante a viagem, claramente ainda processando as revelações do dia anterior. Na sala de tratamento, enquanto a enfermeira preparava o soro, decidi que era hora de ter a conversa que deveríamos ter tido anos atrás. Mãe, comecei suavemente. Preciso falar com você sobre uma coisa importante. Ela olhou para cima, com ansiedade estampada em seu rosto. Se for sobre o Kyle e o cartão de crédito, liguei para ele hoje de manhã. Ele prometeu dar um jeito. Não se trata apenas do cartão de crédito, eu disse, pegando a mão dela. Trata-se de um padrão que existiu a vida toda. Preciso que você me ouça. Me ouça de verdade sobre como é estar sempre em segundo lugar, atrás do Kyle. Seu instinto foi negar imediatamente. Não tenho um favorito. Amo vocês dois igualmente. Amor não é a questão, esclareci. É sobre expectativas, consequências e apoio. Kyle teve permissão para receber e receber, enquanto eu tive que dar e dar. A enfermeira terminou de colocar o soro e, com muito tato, nos deixou sozinhos. Naquele quarto de hospital estéril, com o bip rítmico do monitor como pano de fundo, finalmente me abri sobre anos de mágoa acumulada. Os diferentes padrões que tínhamos. O apoio financeiro dado gratuitamente a Kyle enquanto eu trabalhava em vários empregos. As desculpas constantes para o seu comportamento enquanto esperavam que eu fosse o responsável. Quando comprei aquela pulseira para você no seu aniversário, 2 anos atrás, você chorou porque eu não devia ter gasto dinheiro. Mas quando Kyle comprou uma parecida para você um mês depois, você o elogiou por ser tão generoso, sem nunca questionar de onde vinha o dinheiro. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Eu nunca percebi. Nunca quis fazer você se sentir menos valorizado. Eu sei que você não fez isso conscientemente, reconheci. Mas aconteceu, e continua acontecendo. Mesmo agora, sua principal preocupação era proteger Kyle das consequências, não o fato de ele ter pegado dinheiro destinado ao seu tratamento contra o câncer. Ele é meu filho, ela sussurrou. Eu me preocupo com ele. E eu sou sua filha, respondi. Que esteve aqui todos os dias, que colocou a vida em espera para cuidar de você, que se endividou para pagar seu tratamento. Não mereço a mesma preocupação? Algo mudou em sua expressão, um reconhecimento que esperei por toda a minha vida. Sim, ela disse simplesmente. Sim, você tem. Ela apertou minha mão e as lágrimas agora escorriam livremente. Sinto muito, D. Nunca percebi isso claramente até agora. Não foi uma solução imediata para anos de desigualdade, mas foi um começo. Um reconhecimento que significou mais do que eu poderia expressar. Passamos o resto da sessão de tratamento conversando honestamente, às vezes dolorosamente, sobre a dinâmica familiar que eu antes aceitava como imutável. Enquanto isso, Kyle estava ocupado tentando controlar a narrativa. Ao longo do dia, vários membros da família me ligaram. Tia Susan sugerindo que eu estava exagerando, primo Jack se oferecendo para mediar.
A disputa, até mesmo a irmã da minha mãe, Linda, insinuando que pressionar o assunto poderia piorar a condição da minha mãe. Kyle estava fazendo ligações, inventando histórias para se tornar vítima da minha irracionalidade. Em vez de interagir com seus representantes, tomei uma atitude direta. Primeiro, visitei o banco onde havia aberto o cartão de crédito e expliquei a situação ao gerente. Para minha surpresa, ele não ficou chocado. Infelizmente, a exploração financeira dentro das famílias é mais comum do que as pessoas imaginam, ele explicou, me ajudando a preencher a papelada necessária para contestar as acusações e iniciar uma investigação de fraude. Meu irmão já fez algo parecido antes? Perguntei, com a suspeita se formando. Gerente não podia legalmente compartilhar informações específicas, mas sua resposta cuidadosa me disse tudo. Digamos que você não é o primeiro membro da família a se sentar naquela cadeira com preocupações semelhantes. Naquela tarde, liguei novamente para a empresa do cartão de crédito, dessa vez com toda a documentação e informações necessárias para registrar um relatório formal de fraude. O representante foi simpático e profissional, explicando o processo de investigação e o que aconteceria em seguida. Embora sua mãe tenha dado o cartão a ele, ela não autorizou as compras ou valor específico, confirmou o representante. E você, como titular principal da conta, certamente não autorizou. Começaremos a investigar imediatamente. Quando Kyle descobriu o que eu tinha feito, sua reação foi previsível. Primeiro vieram telefonemas furiosos, depois ameaças sobre o que isso faria com a mãe, e finalmente chegaram à casa dela com o rosto vermelho e indignado. Como você pôde fazer isso comigo? Ele perguntou, andando de um lado para o outro na sala. Você sabe o que as acusações de fraude podem fazer à minha reputação comercial e à minha licença imobiliária. Você deveria ter pensado nisso antes de gastar $20.000 em uma festa infantil usando um cartão destinado ao tratamento de câncer da minha mãe, respondi, mantendo a calma apesar de sua tentativa de me intimidar. Eu disse que pagaria de volta. Quando? Com que dinheiro? As mesmas promessas que você vem fazendo há meses enquanto as contas médicas da mamãe se acumulam. Ele mudou de tática, suavizando a voz. Olha, eu admito que cometi um erro. Eu não deveria ter gasto tanto, mas não destrua nossa família por causa disso. Pense na mamãe. Estou pensando na mamãe, eu disse. Estou pensando no que acontecerá se o tratamento dela precisar ser estendido e não tivermos mais recursos financeiros porque você os esgotou. Antes que ele pudesse responder, a mãe saiu do quarto. Ela parecia pálida, mas determinada. Kyle, disse ela baixinho. O que você fez foi errado. Eu também errei, por permitir isso, por sempre dar desculpas para você. Kyle pareceu atordoado, claramente esperando que a mãe ficasse do lado dele, como sempre fazia. Mãe, você não entende a pressão que estou sofrendo. Os negócios, os filhos, o estilo de vida que precisamos manter. Eu entendo mais do que você pensa, ela respondeu. Eu entendo que você se aproveitou da minha confiança e do sacrifício da sua irmã, e entendo que isso acaba agora. Foi um pequeno momento de vingança ver a mãe finalmente responsabilizar Kyle, mas o caminho à frente continuou difícil. Naquela noite, me encontrei com um conselheiro financeiro do hospital que identificou vários programas de assistência para os quais nos qualificávamos. Não foi o suficiente para cobrir tudo, mas foi um começo. Através das redes sociais. Descobri que não era a única vítima de Kyle. Nossa prima Raquel me enviou uma mensagem privada depois de ver uma postagem vaga que fiz sobre limites financeiros. Ela contou que Kyle havia tomado emprestado $10.000 da conta empresarial do marido há 3 anos, prometendo devolvê-lo com juros para ter uma oportunidade de investimento garantida. Eles ainda estavam esperando. Tia Patrícia, irmã mais velha da mamãe, ligou depois de saber da situação. Seu irmão fez um empréstimo com garantia hipotecária para a casa da sua mãe há 2 anos, revelou ela. Ele a convenceu a fazer um empréstimo com garantia hipotecária para um dos seus empreendimentos. É por isso que ela não tinha economias quando adoeceu. As peças do quebra-cabeça finalmente estavam se encaixando. Kyle não tinha apenas me traído. Ele vinha explorando sistematicamente toda a nossa família há anos, usando charme e manipulação para evitar consequências. Com essas novas informações, comecei a construir uma rede de apoio fora da minha família imediata. Tia Patrícia se ofereceu para ajudar com algumas despesas médicas. Raquel e seu marido forneceram refeições e transporte para consultas. Até meu chefe em Chicago providenciou que eu trabalhasse remotamente pelo tempo que fosse necessário, eliminando uma fonte de estresse. Pela primeira vez, eu estava firme na minha verdade, sem me preocupar em manter a paz ou proteger Kyle das consequências de suas ações. O alívio era palpável,
como se eu estivesse me livrando de um fardo pesado que carreguei por décadas. Kylie fez várias tentativas de retomar o controle, desde enviar arranjos de flores caros para a casa da mamãe, que doamos para o hospital, até aparecer com os gêmeos para animar a vovó, uma tentativa transparente de usar as crianças como alavanca emocional. Mas com cada tática de manipulação, seu poder diminuía. O acontecimento mais surpreendente aconteceu quando Vanessa entrou em contato comigo em particular. Nós nos conhecemos em um café no meio do caminho entre nossas casas, onde ela revelou rachaduras em sua fachada de vida perfeita. Eu não sabia sobre o cartão de crédito, ela admitiu, parecendo genuinamente aflita. Eu sabia que tínhamos problemas financeiros, mas o Kylie sempre diz que é temporário, só até o próximo negócio fechar. Ela girou sua aliança nervosamente. Sempre há um próximo acordo. Ele também tirou dinheiro da sua família? Perguntei gentilmente. Ela assentiu, com os olhos baixos. O fundo de aposentadoria dos meus pais. $300.000 há 2 anos. Eles ainda não sabem que acabou. Sua voz falhou. Eu não sei mais quem ele é. Foi um lembrete doloroso de que o comportamento de Kylie havia criado várias vítimas, incluindo sua própria esposa e filhos. Por mais que eu tivesse ficado ressentido com a atitude de Vanessa, agora eu a via como mais uma pessoa presa na teia de manipulação financeira de Kylie. Com o passar das semanas, mantive meus limites firmes, ignorando os macacos voadores que Kylie enviou para me fazer sentir culpado e apoiando a investigação de fraude, apesar da pressão familiar para abandoná-la. Talvez pela primeira vez na minha vida, priorizei meu próprio bem-estar e segurança financeira, juntamente com a saúde da minha mãe. 3 meses depois de descobrir a traição de Kylie, muita coisa mudou. O oncologista da minha mãe deu a notícia pela qual estávamos rezando. O tratamento estava funcionando melhor do que o esperado. O câncer dela estava respondendo, com os últimos exames mostrando uma redução significativa do tumor. Comemoramos com um pequeno jantar em seu restaurante favorito. Só nós dois. Reconhecimento silencioso da batalha que ela estava vencendo. Investigação de fraude da empresa de cartão de crédito concluiu a meu favor. As cobranças da festa e despesas associadas foram revertidas, restaurando meu crédito disponível para os cuidados contínuos da minha mãe. Kylie não enfrentou nenhuma acusação criminal, pois decidi não pressioná-los. Mas a instituição financeira o baniu de quaisquer contas futuras e relatou o incidente aos buros de crédito. A imagem cuidadosamente construída de Kylie sofreu danos significativos. A notícia sobre seus delitos financeiros se espalhou pelos círculos familiares e empresariais. Vários investidores desistiram de seu atual projeto de desenvolvimento, alegando problemas de confiança. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele enfrentou consequências reais por suas ações. A perspectiva da mãe passou pela transformação mais profunda. Depois de nossa conversa franca na sala de tratamento, ela começou as sessões de terapia por minha sugestão, trabalhando os padrões de comportamento facilitador que caracterizavam seu relacionamento com Kylie. Ela reconheceu seu papel na criação do desequilíbrio entre nós e fez esforços conscientes para corrigi-lo. Sempre pensei que o estava ajudando, facilitando as coisas, confessou ela durante uma de nossas conversas noturnas. Mas eu estava apenas ensinando a ele que nunca precisaria enfrentar as consequências. Numa terça-feira chuvosa, ela me entregou um envelope. Dentro havia um cheque de $5.000. Mãe, o que é isso? Você não tem dinheiro para isso. É do meu plano de saúde, explicou ela. Finalmente aprovaram a cobertura parcial para a imunoterapia. Não é muito comparado ao que você gastou, mas é um começo. O que me comoveu não foi o dinheiro em si, mas o fato de ela ter buscado seguro de forma independente, fazendo dezenas de ligações e entrando com recursos sem avisar, determinada a contribuir com seus próprios cuidados em vez de depender somente de mim. Estabelecemos novos limites claros com Kylie. Ele era bem-vindo para visitar a mãe, mas discussões financeiras eram proibidas. Ele não podia ficar sozinho na casa dela, e toda a comunicação sobre os cuidados dela passava por mim. Esses limites encontraram resistência inicial, mas acabaram sendo aceitos com relutância quando ele percebeu que suas táticas habituais não funcionavam mais. Em uma reviravolta surpreendente, Kylie começou a consultar um terapeuta por insistência de Vanessa. Não ficou claro se foi uma genuína automelhoria ou uma tentativa de salvar seu casamento. Mas foi um passo na direção certa. Os gêmeos continuaram suas visitas semanais à mãe, trazendo desenhos e histórias da escola em vez de contos extravagantes. Quanto a mim, enfrentei uma decisão sobre meu futuro. Minha licença do hospital de Chicago estava terminando, exigindo que eu retornasse ou pedisse demissão permanentemente. A melhora na saúde da minha mãe significava que ela precisava de menos assistência no dia a dia. Mas a ideia de estar a 6 horas de distância caso ela sofresse um contratempo me enchia de ansiedade. A solução veio inesperadamente. A unidade de oncologia do nosso hospital local tinha uma vaga para um enfermeiro experiente. O cargo oferecia um salário um pouco menor do que meu emprego em Chicago,
mas me permitiria ficar perto da minha mãe enquanto retomava minha carreira. Depois de muita consideração, aceitei a oferta e encontrei um apartamento acessível a apenas 15 minutos da casa da minha mãe. A recuperação financeira levaria tempo. As cobranças estornadas do cartão de crédito ajudaram, mas eu havia esgotado maior parte das minhas economias durante os meses em que cuidei da minha mãe. Criei um orçamento rigoroso e um plano de pagamento, aceitando que meu sonho de ter uma casa própria seria adiado por vários anos. Ainda assim, ver minha mãe ficar mais forte a cada dia fez com que cada sacrifício valesse a pena. A família extensa se uniu de maneiras que eu não havia previsto. Tia Patrícia organizou uma agenda de parentes para ajudar no transporte da mamãe para as consultas. Os primos se revezavam trazendo refeições e cuidando do quintal. Que começou como uma crise se transformou em uma comunidade de apoio, revelando forças em nossa rede familiar que eu nunca havia apreciado completamente. Nossa primeira reunião familiar depois do incidente foi o dia de ação de graças. A tensão era palpável quando Kylie, Vanessa e os gêmeos chegaram à casa da mãe. Kylie havia perdido peso, e o estresse dos últimos meses era evidente nas novas linhas ao redor dos olhos. Vanessa era mais quieta, menos preocupada com as aparências. Gêmeos, felizmente alheios às complicações dos adultos, proporcionaram uma distração bem-vinda com sua energia e tagarelice. A conversa no jantar permaneceu cuidadosamente neutra, concentrando-se nas atividades escolares das crianças e na melhora da saúde da mãe. Enquanto limpávamos a mesa, Kylie se aproximou de mim na cozinha. Estou tentando descobrir como dizer isso, começou ele, sem jeito. Desculpa, de. Não só pelo cartão de crédito, mas por tudo. Por te subestimar, por presumir que você sempre me daria uma folga. Estudei seu rosto, procurando pelos sinais familiares de manipulação. Em vez disso, vi algo raro, contrição genuína. Não estou pedindo perdão, continuou ele, quando não respondi imediatamente. Só queria que você soubesse que entendo o que fiz. Estou trabalhando nisso, de verdade, desta vez. Não foi uma reconciliação mágica. Uma vez quebrada, a confiança exige mais do que palavras para ser reconstruída. Mas foi um reconhecimento. Um primeiro passo em direção a algo mais saudável do que o que tínhamos antes. Mudança mais profunda ocorreu dentro de mim. Eu descobri uma força que não sabia que possuía. A coragem de estabelecer limites e responsabilizar os outros. Independentemente da pressão familiar. Minha autoestima não estava mais atrelada ao autossacrifício ou à aprovação dos outros. Aprendi a defender a mim mesmo com a mesma ferocidade que sempre demonstrei ao defender os pacientes ou a minha mãe. Encontrei um romance inesperado durante esse período de transição. Mark, um amigo de infância que havia retornado para a cidade após o divórcio, entrou em contato depois de saber sobre a doença da mãe. Que começou como um apoio amigável durante um café evoluiu para algo mais profundo. Ao contrário de relacionamentos anteriores, nos quais eu me diminuía para acomodar-os outros, com Mark eu me sentia valorizada exatamente por quem eu era. Tendências de cuidadora em novos limites. 6 meses após o incidente do cartão de crédito, o oncologista da minha mãe deu a notícia que mal ousávamos esperar. Remissão. Haveria tratamentos de acompanhamento e monitoramento regular, mas a crise imediata já havia passado. Naquela noite, minha mãe e eu estávamos sentadas no balanço da varanda dela, olhando velhos álbuns de família, como fazíamos com tanta frequência durante o tratamento dela. Eu estava com tanto medo, ela admitiu, traçando uma foto sua me segurando quando bebê. Não só do câncer, mas de ser um fardo, de precisar de ajuda. Você nunca é um fardo, mãe. Eu sei disso agora. Ela se virou para uma foto mais recente tirada no hospital após seu tratamento final, nós dois sorrindo, apesar da exaustão. Sabe o que vejo quando olho para esta foto? Não apenas minha filha, mas a mulher mais forte que conheço. Suas palavras curaram algo profundo dentro de mim, uma ferida tão antiga que eu havia parado de notar sua dor. Por muito tempo, eu fui o responsável, o zelador, aquele com quem se podia contar para me sacrificar sem reclamar. Agora eu estava sendo vista, realmente vista, pela minha força e não apenas pela minha disposição de doar. A jornada rumo à cura familiar completa continua. Kylie está trabalhando para compensar financeiramente, começando com pequenos pagamentos regulares do que ele pegou. Mais importante, ele está trabalhando para reconstruir a confiança por meio de consistência e responsabilidade, em vez de grandes promessas. A mãe continua a terapia, aprendendo a apoiar sem facilitar. E estou aprendendo que estabelecer limites não é egoísmo, mas é necessário para relacionamentos autênticos. Que começou como uma traição financeira se tornou um catalisador para a transformação, forçando verdades dolorosas a virem à tona, onde elas finalmente puderam ser abordadas. O incidente do cartão de crédito não destruiu nossa família. Quebrou os padrões disfuncionais que nos limitaram por anos, criando espaço para algo mais saudável crescer. Eu ainda acredito no poder da família. Mas agora entendo que o
Verdadeiro apoio familiar deve ser recíproco, baseado no respeito e não na exploração. Amor verdadeiro exige honestidade, não sacrifício sem fim. E a cura começa com a sua primeira homenagem. Se você já sofreu traição financeira por parte da família, saiba que estabelecer limites não é egoísmo. É necessário tanto para você quanto para eles. Alguém na sua família já se aproveitou da sua generosidade? Compartilhe sua história nos comentários. E se isso repercutiu em você, inscreva-se e clique em curtir. Seu apoio significa tudo enquanto navegamos juntos por essas complexas jornadas familiares. Obrigado por ouvir minha história e lembre-se, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é dizer não.